Contigo, meu querido, gestão de pessoas. Qual seria a sua primeira consideração sobre isso? Tenho certeza que gestão de pessoas hoje passa pela nossa capacidade de poder reunir a transformação de sonhos de muitas pessoas num sonho único, né? O mérito que a companhia quer. Imagina, minha empresa tem uma direção específica, eu quero realizar tal transformação na sociedade. As pessoas fazem parte disso acontecer. E gerir as pessoas, para mim, na minha visão, é muito mais guiar elas e mostrar para onde elas poderiam estar chegando. Isso é uma das formas que eu encaro gestão de pessoas. Muito bem, acho que a palavra que resume isso é alinhamento, né? É na hora que o interesse daquele cara se casa com o interesse de uma organização e aí todo mundo pode caminhar para a mesma direção. Muito bem. Carol, gestão de pessoas, o que você diria assim de cara sobre a importância de gestão de pessoas numa empresa? Eu acho que primeiro de tudo é autoconhecimento, né? Porque as pessoas elas só podem estar no seu time se elas primeiro se conhecerem e elas entenderem também o teu propósito. Eu gosto muito do Simon Sinek, principalmente do livro Comece pelo Porquê. Então todas as pessoas que trabalham comigo, elas são obrigadas praticamente a ler esse livro, porque se elas não entenderem o meu porquê, como que elas vão trabalhar lá dentro? E cabe muito essa questão do autoconhecimento. A gente não é educado a falar sobre nós. E daí você vai trabalhar para ganhar dinheiro e daí muitas vezes você acaba desfocando do seu propósito, do que você gosta. E eu acho que essa é uma habilidade que as empresas cada vez mais estão desenvolvendo, de tentar entender o que as pessoas estão fazendo lá dentro, se elas gostam de fazer o que elas estão fazendo. Então uma palavra que eu acho que para mim define gestão de pessoas é autoconhecimento. Muito bem, ou seja, antes de querer gerir um time, é importante gerir a si próprio, né? Exatamente. E autoconhecimento, gestão de si próprio, passa aí por inteligência emocional, por entender o seu objetivo, o seu propósito, o seu porquê. É verdade, um cara já perdido nesses aspectos, ele não vai conseguir gerir ninguém. Quantas empresas são montadas para ganhar dinheiro e poucas que têm, de fato, um propósito muito claro? E vamos lá, se você acorda todos os dias e você não sabe por que você está fazendo aquilo, em algum momento você vai se frustrar, você vai ter uma depressão, você vai ter problemas em relação a isso. E isso também vai transmitir para o seu time. Porque você não vai conseguir fazer as pessoas comprarem a sua causa, a sua ideia, se você não tiver clareza do que você quer fazer, da transformação que você faz no dia a dia. E vamos considerar, né? Uma empresa e o dia a dia, a atividade empresarial não é fácil, né? Quantos perrengues a gente vai ter que passar? Então você vai falar que tudo vai ser maravilhoso, venha trabalhar na minha empresa que é tudo perfeito. É mentira. Mentira. Você vai ter um monte de desafios e um monte de hormônios também envolvidos para você poder gerir. Então é muito importante que tenha essa clareza, tanto do líder quanto das pessoas dentro do time. E no final do dia, se não tiver essa clareza, não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Porque vai se perder, vai ficar deprimido. Consequência, né? O dinheiro vai ter que ser consequência Ele disso é consequência. aí. Bem, Carol, obrigado, minha querida. Vamos lá, Mário Magalhães, o que você diz do alto das seus mais de 3 décadas de experiência gerindo empresas, gerindo pessoas, a importância da gestão de pessoas para o desenvolvimento de uma empresa? Então, Flávio, em determinado momento, empreender não estava associado necessariamente a uma competência de venda, né? Os empreendedores, eles se valiam de num mercado que era pouco esclarecido, em criar, em desenvolver um produto. E esse produto ia se desenvolvendo, a venda não era uma competência vista como uma ciência. De um tempo para cá, com geração de valor, a venda ficou valorizada, né? A competência de venda, na minha opinião, é uma das mais importantes, se não a mais importante do mercado. E agora, a liderança, né? Liderança e gestão de pessoas, para mim, são competências indispensáveis para qualquer negócio que tenha realmente uma aptidão para a escala, uma decisão de escala, né? Eu, às vezes, escuto as pessoas falando, pô, mas não tem como a gente escalar um negócio sem a competência da gestão, sem a liderança. Cara, tem, mas é uma escala manca, limitada. Então, a competência é indispensável. Toda empresa que se preza não só vai ter ali um excelente gestor ou excelentes gestores, como também vai se dedicar a construir um legado formando novos líderes para um processo de sucessão, ainda que sejam adquiridas em outro momento, estarem prontas para serem adquiridas com líderes que já estejam sucedendo quem... Perguntar para ti, Mário, uma coisa que me veio na cabeça tu falando agora. Fala muito de chefe líder, né? Acho que a gente vem muito nos últimos anos, né? E quando tu falou vendas é uma coisa, eu acho que a liderança de vendas é um papel muito difícil, né? É simples de entender, mas difícil de ter pessoas que consigam executar tão bem, exatamente, acho, pela necessidade do exemplo, né? O quanto hoje um bom líder, por exemplo, de vendas, ele tem que ser exemplar. Exemplar que eu digo é de disciplina, de rotina, né?
Na tua visão, né, pela tua experiência, eu vejo vendas como um grande desafio, né? Porque tem muita venda baseada no modelo de chefia, que era de antigamente, e modelo muito de liderança hoje, né? E eu acho que a grande dificuldade dos líderes de venda hoje é serem exemplos, né? Nem todo mundo tem a sorte, por exemplo, tu pega um Flávio com o papel dele, pô, dificilmente alguém vai poder falar melhor que vendas com ele. É difícil alguém questionar a liderança de vendas. Como é que tu enxerga hoje no mercado? Tu acha que isso é um dos papéis que hoje desafia mais as pessoas? Porque não é só saber liderar a pessoa, mas também tem que ser um exemplo. Como é que tu enxerga? Então, Carlos, hoje se admite cada vez menos, né, a figura de um chefe. Né? Eu digo para os trainees, né, ou para as pessoas que estão ingressando no mercado, pô, procura uma empresa, a despeito de qual seja a tua área, que tem uma liderança, que tem uma escola de liderança, que tem uma cultura de liderança, que tenha como um dos seus pilares principais na sua gestão a liderança de pessoas. Então, exemplo, desde sempre, é primordial para você liderar. Agora, o importante não é só você ser exemplo, mas é você saber vender o seu exemplo. Né? Porque você vê que tem, às vezes, pais exemplares, só que eles não vendem um exemplo. Eles esperam que, naturalmente, os filhos vão perceber o exemplo que ele é e não se dedica, não tem uma intenção de caracterizar o ensino, a entrega de um know-how através do exemplo. Então, eu acho muito importante a gente se dedicar sempre, né, quando nós estamos fazendo exercício de liderança, quando estamos ensinando, quando estamos apresentando um exemplo, e ter muito cuidado para que o exemplo não se torne um empecilho para a pessoa almejar algo maior. Ou seja, o meu exemplo, ele tem que servir para você acreditar que você também é capaz de fazer tão bem quanto eu aquilo que eu estou te ensinando, ou aquele processo que eu estou liderando. Olha, antes da gente continuar, eu estava dando uma passada geral aqui com todo mundo, ainda vou falar com o Ricardo, mas o Mário falou sobre 2 temas que eu considero muito interessantes, muito ricos, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. A pergunta do Carlos foi interessante, se é importante o líder ser exemplo. E você ser exemplo é, ao meu ver, uma das melhores maneiras de você liderar. O exemplo, ele arrasta muito mais do que as palavras e etc. E tal. Mas o Mário falou uma coisa muito interessante, que não basta o exemplo. É preciso vender o exemplo. Isso é muito interessante. Quem nos assiste aqui, Mário, em geral são empreendedores que estão começando seus negócios. Como é que um líder que dá exemplo, como é que ele pode, na prática, vender esse exemplo para um liderado? Como é que é essa história de vender o exemplo? Ou seja, não basta o exemplo. E eu presumo que você diga isso porque é possível que o cara não perceba que você deu o exemplo. Como é que ele pode vender esse exemplo? Evidenciar esse exemplo? Então, isso começa a partir da intenção, né? Um líder ele tem que ter isso... De maneira intencional. Intencional, Flávio. Tem que fazer parte do ritual de liderança dele, entende? Por exemplo, e às vezes, a gente está falando de liderança, mas não é só liderança de venda. Por exemplo, você fazer um grande negócio como o CEO, fazer uma grande aquisição. Como é que você vende isso? Pô, você é especialista nisso, né, Flávio? Você não é o que você é só pelo teu resultado, mas a maneira como você vende o teu resultado, que é implacável, que é incontestável, faz com que a tua liderança seja percebida como todos nós aqui já sabemos, né? E isso faz o quê? Isso inspira pessoas que estão te vendo e que falam, pô, eu também posso. Eu também posso. É bom ponto que tu trouxe. Porque o vender, desculpa, só para complicar, o vender parte disso. Eu estou vendendo meu exemplo para você para te mostrar que você também pode. Que senão meu exemplo fica soberbo. Fica, sabe? Fica exibicionista. Fica exibicionista, exatamente. Eu já tinha anotado a tua frase que eu gostei agora, tu deu o exemplo. É interessante? Muito, porque o Flávio não é respeitado por ele ser um bilionário. Ele é respeitado pelo exemplo que ele arrasta para as pessoas. Exatamente. É impressionante, né? E como ele se dedica a fazer isso, para quê? Para inspirar pessoas. Ou seja, você vê que são raras, né? Claro, sempre tem alguém mais mal intencionado do outro lado, mas é raro uma pessoa que não vai enxergar nele essa intenção de apresentar o seu exemplo com um propósito, com um objetivo de inspirar pessoas a fazer a mesma coisa que ele faz.